De volta com mais Papo em Dia pra vocês. Dançaram? Gente, suamos aqui, ó. Literalmente, só o Ari que disse que não ia dançar porque não é da época dele. Disse que queria uma mais moderna. Vai mandando sua mensagem pra gente no 011 964450532. Tem mais flashback. Tem menopausa, mitos e verdade. A gente já tá falando aí abertamente sobre esse tema, ainda bem, né? Porque a gente tem que debater mesmo. Ari, o que você já fez aí? Você não dançou? Não Eu quis estou dançar? preparando o frango, que ele demora mais, né? E agora já estou pensando no penne. Depois nós vamos entrar no creme branco à base de queijo gorgonzola, com as especiarias que eu vou colocar. Tá bem tranquilo hoje. Sim. É uma receita fácil, digamos Fácil. assim, né? Porém, você Tem não um pode... segredo aí, um Não, pulo do o gato? segredo é você tomar conta do frango aqui para não deixar queimar. Então, por isso que eu coloquei um pouquinho de água. Você pode fazer qualquer fritura e pôr água. É o famoso Ele fica pinga. mais mole. Já ouviu falar no pinga? Fica mais molinho. Aí, ó. E agora eu estou vendo o quê? Eu quero que acabe toda... Eu quero secar isso aqui. Eu coloquei um fio de azeite, um pouquinho de água, temperinho e cebola, só. Boa. E sal, né? Vamos fazer só uma correção. A Aline é Baque. Baque. Certinho Aqui, agora? Aline Bach. Não é Beck. Baque. Vamos entender sobre rede social. Qual a importância de estar nas redes sociais hoje? Depois que eu dancei aqui, viu, Gi? Eu tô achando que é mais difícil dançar do que gravar um vídeo. Ou então, gente, o que será que é mais difícil? Dançar ou gravar um vídeo? Olha, tem pra muita gente é gravar um vídeo, mas hoje foi, com esse trabalhado aqui no couro, foi difícil, mas deu tudo certo. É muito importante. Mídia social, ele tomou uma proporção incrível, faz parte da nossa vida. A gente acorda com o celular conectado, a gente dorme com o celular, dá aquela olhadinha básica. Sim. Então, o celular, as mídias viraram uma grande extensão das nossas vidas, né? E nós estamos falando de um povo que é apaixonado por tecnologia, por internet, que é o brasileiro. O nosso país é o segundo país que mais passa tempo conectado no mundo. Sim. Então, somos apaixonados pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, pela internet como um todo. E é muito importante você estar. Só que eu sempre falo, você tem que ter uma presença digital forte, porém sempre pensar no que você vai postar antes. Então, isso é muito muita importante. gente acho que trava, porque fala, tem que ter uma boa foto, aí tem que ter um videomaker, tem que gastar muito dinheiro, tem que pagar uma empresa milhões, e não é assim que funciona, né? Não, não é. E é tão legal, porque o celular, as mídias sociais são democráticas. E é muito legal trazer esse debate aqui. Com o celular na mão, você consegue criar milhares de coisas. Pô, você falou de celular. O Antônio tá todo... Sentou, Antônio? Que isso, Antônio? Antônio sentou, parou de gravar. O que ele falou, Ari? Não falei nada. Ele tem um celular, Eu tô longe. tem um celular novo, então ele começou a filmar. A gente precisa de um celular bom Não, você pra tem que poder ter gravar os vídeos? Você tem que ter o mínimo, tem que tomar alguns cuidados. Tá. Não tem idade, não tem classe social, não tem nada. O celular você pegou, gravou e hoje em dia os vídeos mais naturais, as pessoas mais autênticas são as que mais dão certo. Porque as pessoas também não gostam, sabe, dessa coisa exagerada, dessa coisa fake, Sim. né? Agora eles até te retiraram muitos filtros e isso é muito legal porque traz essa proximidade da naturalidade, de como você é na sua essência. Você não precisa investir em grandes aparelhos. É claro que você precisa ter um bom áudio, um som. Eu sempre dou algumas dicas assim. Vai gravar? Compra um microfone de lapela, é importante por conta do ruído. A atenção das pessoas hoje é o ativo mais difícil da gente conseguir nos nossos vídeos na internet. Sim. Então, se tá com ruído, a pessoa sai correndo do seu vídeo. Se você grava contra a luz, a pessoa sai correndo do seu vídeo. São 3 segundos para a pessoa ficar ou não no seu conteúdo. É muito pouco tempo. Então, não precisa ter um grande celular, não, mas você precisa ter o mínimo necessário, que é uma boa câmera. E olha, vou dar uma dica para você que está me assistindo. Meu amor, limpe a lente do seu celular. Meu anjo. Muita gente vira para mim e fala, Aline, eu vejo o vídeo, tá com fog londrino. Eu falo, não, é a maquiagem. Você tem que limpar a lente do seu celular. Você tem que tomar cuidado com a luz, com o áudio. E o mais importante, ser autêntico. Não copiar o vizinho, porque Não todo mundo segura, quer né? copiar A o gente não vizinho. consegue segurar. Porque assim, já que você vai gravar muitos vídeos aí, imagina você fazendo um personagem o tempo inteiro. Agora, uma dúvida. A gente precisa mostrar tudo. Tipo, vida pessoal. Tem gente que gosta, né? Faz, né?
da sua rede social um reality. A gente precisa estar o tempo todo postando. Às vezes eu me sinto culpada, porque eu não tô afim de postar nada no final de semana, tô afim só de viver. E eu me sinto culpada. Poxa, vivi um monte de coisa legal e não postei. E aí, dá pra se livrar dessa culpa ou não? Dá para se livrar e tem. A nossa saúde mental também ela é muito importante. Tem que ter esse bom senso. Mas assim, tem que pensar, isso é útil, eu posto, o limite quem dá é você. Eu sempre falo isso. Por exemplo, eu tenho a minha conta, que é a conta comercial minha, tem mais de 100 mil seguidores, e eu não vou colocar lá meus filhos, eles não querem aparecer, são 2 adolescentes. Eu tenho a minha conta pessoal para 600 amigos. Tá. E lá eu posto, mas o limite quem dá é você. Eu sempre Mas as falo isso pessoas nas não minhas querem ver a palestras. vida pessoal? Querem. Tem que ter, sim, um pouco de vida pessoal, porque a gente está falando com pessoas. Sim. E as pessoas se conectam com a nossa Ela realidade. quer se ver ali, né? A pessoa Ela quer se ver, imaginar, ela quer, né? então... Só que aí o limite é você que dá. Se você quer postar que está treinando, que saiu, que vai ter alguém que também treina e vai se afinizar com o seu conteúdo. Ou alguém que quer começar a treinar. Quem é que tá se inspirando em mim? Quero ver. Tem. Se alguém se inspirando com os meus treinos, com as fotos. Manda pra gente pro 011 964 450532. Você tá postando foto treinando, Santos? Não, ninguém vai se inspirar em você, você não tá postando nada. Você sabe que às vezes a gente pensa assim, nossa, eu preciso escrever um grande texto ou uma reflexão. E às vezes você tá cansado, não quer. Só que só de você postar foto, entende? Você já tá inspirando outras pessoas. Com certeza, eu sempre falo que todo mundo aqui é influenciador digital. No momento que você deu aceite nas mídias, você já está influenciando alguém. Sim. Você já deve ter visto, Gi, quando você sai. Ai, eu gostei daquele restaurante. Ai, gostei. Você já está, a sua roupa. Nossa, eu gostei de que loja é. Sim. Queira ou não, você está influenciando. Por isso que eu falo que você é o que você posta. E por isso que é tão importante a gente pensar na autoridade que a gente leva nas nossas mídias sociais. Qual é a imagem que a gente põe. Ao mesmo tempo que você falou dessa autenticidade, pra gente poder viver, não se acumular, né, de fazer vídeo, essas coisas, a gente tem que ter uma programação. Como ser autêntico, né, e não perder essa programação, né, para você fazer os posts nas mídias. É importante ter uma programação, um calendário editorial. Por isso que tem que ter estratégia. Muitas pessoas, eu atendo muito o público maduro. O meu público é 40 a mais. Eu atendo pessoas muito... Gente, eu já sou madura. É, público Sabe que 40 não cai minha ficha, Dorinha? Que eu sou madura? Juro. Então tá, público maduro. O Qual a público diferença 40 mais. do público? A minha filha fala assim, eu falei, o que você achou desse vídeo? Mamãe, não vai viralizar. Como é que ela? Flopar. Sabia nem o que era flopar. Foi porque ela, tá chato, mamãe. Aí ela foi me mandar para uns vídeos, ela tem 9 anos. Eu falei, filha, mas esse vídeo, eu não consigo ver nada, é um vídeo muito rápido. É uma linguagem totalmente diferente, né? E é essa a diferença. A diferença é que o público 40 a mais entrou na internet, nas mídias depois, principalmente depois da pandemia, Sim. e ficaram à deriva, sem saber como organizar. Então eu foquei muito nesse público 40 a mais para justamente dar essa estratégia de crescimento. Eu atendo algumas pessoas bem influentes, importantes, que estão tendo um case muito bom de sucesso, como as irmãs do Chiquinho Scarpa, Fátima Scarpa, Andréa Matarazzo, Cláudia Matarazzo. E a gente está conseguindo um resultado muito expressivo justamente por trazer que não tem idade. Eu tenho uma mentorada minha de 84 anos, eu tenho um mentorado de ela posta de 88. 84? Gente, ela é uma diva, a Rose Benedetti. Ela é de bijuteria e ela era um ícone no offline. E ela falou, Aline, eu quero ter isso no digital. Porque eu sempre fui atrelada à moda no offline, mas eu não consigo trazer para o online. E eu falei, vem cá, só que você vai ter que humanizar. Por isso que eu brinquei que é mais difícil dançar do que aparecer. Gente, tem que colocar o rostinho na câmera. Tem que se expor, a gente tem que se desafiar. E eu comecei a fazer esse trabalho com ela, desenvolver dela, começar a ser a influenciadora da marca dela. Hoje, ela dá um baile, vende como se não houvesse o amanhã, porque ela aparece, ela é influenciadora, ela fala, ela tem 84 anos. Você acha que as pessoas, as maduras, adorei isso, as pessoas 40 a mais, têm mais vergonha de se expor? Sim, eu acho que isso não é só para as 40 a mais, é para todo mundo. As pessoas têm muito medo do julgamento. O que a minha cunhada vai falar? O que a outra vai me chamar? Vai me chamar de blogueirinha? Eu atendo milhares de pessoas em todo o Brasil e mundo com essa dor. Ai, mas eu vou me expor, mas o que vão falar de mim? Mas vão me falar que eu tô postando. Mas eu sempre falo uma coisa. Quem julga é quem nunca vai gravar.
As pessoas mais tóxicas que a gente conhece são aquelas que nunca vão pegar um celular e vão gravar. Sim. Então você tem que sair da sua zona de conforto, se reinventar, pegar o celular e gravar, se desafiar como pessoa. E eu tenho muitas alunas que só de eu falar isso na aula de vídeo. Ah, não. Ai, Aline, não, tô passando mal só de imaginar. O que vão falar? É um dos maiores medos, E hoje né, depois da morte. Pois é, e hoje essas pessoas, elas gravam até sem maquiagem, elas se libertaram, porque você está falando do seu negócio, você está falando do seu expertise, você está lá nas mídias sociais, com um celular na mão, de qualquer lugar que você tiver, e você consegue alcançar o seu público. Então tem que sair da zona de conforto e não ouvir, porque quem julga é quem nunca vai lutar na arena e lutar. Quem julga nunca vai pra arena. Não vai, Eu mas gostei vai disso. falar mal. Ô, você tem vergonha, Ari, de gravar alguma coisa? Eu gravo sempre. Não? Falar em público, pra mim é normal, não tem problema não. Porque eu dou aula também, viu? Você dá aula de quê, Ari? Eu tenho duas funções. Uma é gastronomia, né? E a outra é política e estratégia. Política? É. Olha. Já ouviu falar na associação chamada ADESG? Não. Associação dos Dirigentes da Escola Superior de Guerra do Brasil. E aí você dá aula sobre o quê? Você pega um assunto que está na matéria na TV. Muitas vezes a matéria que é colocada ao público não é aquilo que aconteceu. Então eu vou ensinar o cara a analisar a notícia. Olha, eu já quero saber como analisar. Ah. Hoje você vai ensinar a gente já como analisar se a Você notícia. tem que ter muita informação. A veracidade, porque eu adoro essa palavra. Tem que ter informação. Eu aprendi na faculdade a veracidade da informação da notícia. Eu gosto disso, já Tem que volto. saber, inclusive, também quem está dando a notícia e a pessoa que criou a notícia, se ele está certo ou errado. É, porque hoje em dia é uma velocidade, né? É. Gostei de ver. Eu já ia no passinho aqui, ó. Tá no automático. O negócio é complexo. Dossiê sobre menopausa, doutora Larissa Pereira. Vamos já para os mitos e verdades? Primeiro vamos entender o seguinte, menopausa. Tem uma idade que começa, né, a acontecer as características, os sintomas? Sim, hoje as mulheres brasileiras costumam entrar mais ou menos entre 45 e 55 anos de idade. 45 a 55. Tá. Sim. Antes pode acontecer? Pode acontecer. Tem como tem até um nome, né? Sim, chama insuficiência ovariana precoce, é tipo menopausa precoce. Tá. São aquelas pacientes que entram na menopausa antes dos 40 anos de idade. Por que isso acontece? Ainda não se sabe direito a uma única causa. Uma comprovação Sabe que não tem uma comprovação científica ainda. O que os trabalhos mostram é que está relacionado à genética, algumas, a doença autoimune e alguns casos de pacientes que tiveram algum tipo de câncer e entraram... Não tem nada a ver com a primeira menstruação. Ah, Não você tem... ficou mocinha muito cedo. Não tem isso. Isso é uma coisa que eu escuto muito no consultório. Sim. Nossa, eu fiquei mocinha muito novinha, então eu vou entrar... Então eu vou entrar na menopausa antes. Isso não existe essa correlação. O que nós temos hoje de um pouco de relação é com a questão genética, com a idade materna. Então, vamos supor, se por acaso, é interessante, eu sempre pergunto isso para as pacientes na consulta, você sabe mais ou menos com quantos anos a sua mãe entrou? Porque tem uma genética, assim, familiar, assim, se a família também, a mãe, as irmãs tiveram sintomas, eu tenho a tendência... A mãe veio, a minha veio na mesma. Isso existe por causa da questão genética, né? Nós somos metade da carga genética da nossa mãe, metade da carga genética do nosso pai. Então, isso tem sim uma influência. Então, acredita-se que entre mais ou menos também parecido com que a idade que a mãe entrou, mas não que seja também um determinante. Antigamente, parecia que era ruim, né? Parecia que tava com uma doença, parecia que a gente não tinha mais valor, né? Menopausa, uma coisa... E hoje tá super em alta, tá todo mundo falando abertamente, se divertindo, né? Com as características, né? Os sintomas que a menopausa traz. E isso é maravilhoso, dá uma libertação, né, pra gente. Sim, por causa que precisa ser reconstruído esse papel, né? Por causa que a menopausa, antigamente, né? Não há muito tempo atrás, via como se, é o fim, né? É o fim, acabou pra você, acabou, tchau. Pronto, não sou mais mulher, não tenho mais direito a ter a libido, de ter vida sexual ativa, de me sentir viva. Era como se fosse um decreto que a sua vida acabou, entrou na menopausa. E hoje não, hoje nós tentamos desconstruir isso e mostrar que assim, seus ovários podem ter parado, mas você continua plena e bela.
Boa. Mitos e verdades na tela. Você pode mandar sua pergunta também, hein, gente? 011 964 450532. Os sintomas da menopausa são sempre graves e debilitantes? Não. Isso não é uma verdade. Os estudos também, hoje ainda não existe um trabalho no mundo que comprove o porquê que tem mulheres que são tão sintomáticas. Sim. A grande maioria das mulheres, 80%, tem os principais sintomas da questão do fogacho, que são os calores. É o calorão, né? os Imagina agora, calores. gente. Imagina o povo da E menopausa o nesse calor que tá suor. fazendo. Isso. E algumas pacientes simplesmente não têm, não sentem nada. É igual cólica, né? Igual cólica. Sei, eu nunca tive cólica. Eu também não. Eu vejo gente que não vai trabalhar, que fica o dia inteiro na cama com cólica. Eu nunca tive. Sim, e é o mesmo caso aqui. Então, não se sabe ainda o porquê que algumas pacientes têm uma sintomatologia tão grave, tão atenuante, e outras que às vezes não têm, ou que têm, passam por essa transição muito tranquilamente. E os maiores sintomas que nós temos, né, é a questão dos calores, né, do suor noturno, mas algumas também não têm esses sintomas e tem outros sintomas como Quais são secura os vaginal. sintomas, além do calor, do fogo? Questão de insônia, às vezes pode vir Insônia acompanhada também? disso. Labilidade emocional, uma instabilidade, uma flutuação de humor muito grande. Ah, A questão genital. Tem pacientes que não têm esses calores e tem a questão genitorinária que nós falamos, que é a questão de secura vaginal, de ardência. É muito comum ver em pronto-socorro isso, quando é pronto-socorro geral. Senhoras, às vezes, ou pacientes, mulheres com mais idade, que vão por uma sensação de sempre estar com infecção de urina. Né? Parece que eu sempre estou com infecção de urina. E não é falta de hormônio. a gente vai saber tudo dos hormônios. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Vamos saber se é vilão, mocinho. Próximo. Deixa eu ver. Na tela. A menopausa aumenta o risco de doenças cardíacas apenas para mulheres mais velhas? Não apenas em mulheres mais velhas, em qualquer mulher que entre na menopausa, que tenha queda desse estrogênio que nós falamos, né? O estrogênio é o responsável, o hormônio que quando nós entramos na menopausa tem a queda dele. Porque o que é a menopausa? E ele é responsável pelo quê? Ele regula os nossos outros hormônios. E ele tem ação tanto na questão de ossos, tem questão do sono. É um hormônio que ele atua em vários sistemas orgânicos do nosso corpo. Por isso que ele tem uma sintomologia, uma importância na mulher tão grande. Então é ele que tem que ser regulado ali. Então, e aí quando nós temos essa queda, por isso que nós entramos com a famosa reposição hormonal, se a paciente tiver indicação, para prevenir esses efeitos deletérios da falta desse hormônio, da queda desse hormônio. Existem mulheres que vão passar aí aos 45, 50 e não vão sentir nada? Tem pacientes, eu tenho em consultório, tem pacientes que não tem nada. Fica assim, não tô sentindo nada, e agora? Será que... E isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar também com as mulheres, porque mesmo quando nós não estamos nem no período de transição, que é o climatério, né, quando não entramos definitivamente na menopausa, muitas já ficam assim, eu vou ter isso, eu vou... Sim, aquela coisa que eu falo que é meio placebo, antes. né? Sim, vamos esperar descobrir quem vai ser você, né? Porque talvez você não tenha nada disso, que sua vizinha tenha, que a sua irmã tenha. Talvez com você seja diferente, é uma experiência única de cada mulher. Boa. Próximo, mitos e verdades. A menopausa pode causar problemas de memória permanente? Permanentes, não. Quando nós começamos essa transição, que esse hormônio que era baixo, quando esse hormônio começa a cair, no período de transição, quando a gente está entrando na menopausa, ele fica desregulando. E isso interfere com lapsos de memória de coisas recentes, fica meio esquecida. Mas depois, quando ele para de oscilar, de ficar... Um mês está alto, outro mês está baixo, porque quando a gente ainda está na transição ali da menopausa, quando ele regula mesmo e se estabelece alto, esse tende a melhorar essas questões de memória. Mas se caso permanecer, reparar que está tendo muito esquecimento, o ideal é procurar um profissional médico para investigar a fundo, mas permanente não causa. Você explicar o que é a menopausa. Explica pra gente o que é a menopausa. O que é a menopausa? É quando nossos folículos, nossos óvulos, esse estoque acaba. Porque como que acontece? Diferente dos homens, os nossos óvulos, eles foram produzidos quando lá a nossa mãe estava grávida de nós na gestação. Quando a gente nasce, em torno de 6, 8 bilhões, nós perdemos esses folículos, esses óvulos.
Depois tem um período de placebo, que a gente chama, né, de quietude, e que volta a acontecer quando nós começamos com a primeira menstruação. Tá. E aí nós vamos perdendo esses óvulos todos os meses. E aí o que é a menopausa? Quando esse estoque acaba. Por isso que ele está muito relacionado com a saúde reprodutiva, com a questão reprodutiva da mulher. Porque quando esse estoque se acaba, a minha chance, né, de eu constituir uma questão de prole, não é possível quando a gente zera esse estoque. E aí que começam os sintomas da menopausa. Boa. Mais uma, deixa eu ver. Manda mitos e verdades sobre menopausa. A menopausa causa dor nas mamas? Sim, no período de transição ela pode causar. Por causa dessa flutuação do hormônio, né, do FSH, ele pode ficar como se fossem uns sintomas pré-menstruais que nós temos, mas ele tende depois, com o tempo, quando ele regula esse hormônio, ele se mantém alto o tempo todo, ele tende a melhorar essas questões das mamas. E se caso permanecer, né, questões em mamas, a gente sempre tem que estar procurando, né, o ginecologista obstetra para estar avaliando, né? Boa, então causa sim. Eu achei que era mito, ó. Próximo, deixa eu ver. A menopausa faz com que você perca completamente o desejo sexual? Muito bem, olha essa pergunta. Não. Menopausa tira o desejo sexual? Não tira. Isso é um mito. Ainda mais a questão do desejo, né? Ele é multifatorial, né? O que acontece com a menopausa, principalmente nas mulheres que são muito sintomáticas, o que acontece? Isso interfere muito, a menopausa interfere muito na qualidade de vida da mulher. Por isso que a reposição hormonal, quando indicada, é muito bem-vinda. Por causa que ela tira a mulher daquela situação, às vezes, de insônia, de irritabilidade, e os calores atrapalham o sono, e aí você acorda cansada. E aí, como que você vai ter desejo? Sim. Você não vai ter desejo, Tá cansada, né? Então, ela influencia, assim, e a queda, né, do estrogênio e da testosterona também contribui com isso, causa uma diminuição também, mas a sexualidade, ela é multifatorial, ela tá ligada a várias coisas. Então, não que a menopausa seja um determinante que, entrei na menopausa e vou perder meu libido. Alguns médicos são contra, outros a favor. Já vi que você é a favor. Eu também sou a favor, gente. Vida, vitalidade, energia. Mas isso aí é com um profissional que vocês têm que falar. Mas cada um tem gente que não gosta, não quer repor. Sim, tem algumas pessoas que têm receio, porque antigamente tinha muito o tabu da questão do que dava, né, que gerava câncer de mama, o uso de hormônio, de fazer reposição. Não é nada disso. É claro que tem as contraindicações, por isso que, né, reposição hormonal, gente, por favor, não usa da vizinha, não usa da amiga. O que você tá usando? Manda aí pra mim. Explica aqui. Por favor, porque é uma coisa muito individual e pessoal e a gente levanta todo um histórico, né? Lógico. Pessoal e familiar, né? Igual pacientes que tem os exames também. Sim, os exames de segurança. Ninguém vai chegar, por favor, gente, ninguém chega numa primeira consulta e já vai te passar uma reposição hormonal. Tem os exames de segurança que tem que ser feitos, que é o exame de sangue, hemograma, colesterol e a mamografia, né? E tem a questão também das contraindicações, né? Pacientes que já infartaram, pacientes que já tiveram derrame. Então não é para todo mundo, você precisa saber se não é para todo a mundo. reposição hormonal. Mas que ela faz bem. Faz. Mais uma, deixa eu ver. A menopausa só acontece depois dos 50 anos? Não. Ela pode acontecer, naquele caso que nós estávamos conversando, ela pode ser precoce, que é quando é antes dos 40 anos de idade. Mas no Brasil a gente tem uma média aí que ela ocorre nas mulheres entre 45 e 55 anos. Mas eu já tive pacientes de consultório, que trabalho com reprodução humana, né? E pacientes com diagnóstico de menopausa precoce com 27 anos, 32 anos. Jura que teve? É triste. E como que vocês vão até esse diagnóstico? Foi 27 anos, você nunca vai imaginar Então, que é menopausa. É uma história, né? Ela vem te contando, né? Ela conta, olha, eu não tô menstruando. A primeira coisa, quando nós não... O que é a menopausa? É quando a mulher fica 12 meses sem menstruar. Tá. Se ficar 10 meses ainda não é menopausa. E pra quem usa DIU? Oi? E pra quem usa o DIU? Que não tem a menstruação? Aí a gente pode sacar dos hormônios do exame de sangue. Aí a gente pode dosar o FSH, que é um outro método da gente avaliar. Se você chega comigo, chega com queixas, a gente pode dosar esse hormônio e ele tem que estar maior que 25 em dois exames diferentes, em tempos diferentes, com intervalo aí de 6 a 8 semanas. E nesse caso, ela que tem 27 anos, teve menopausa?
E aí, pouco, o que tem que fazer nesse aí ela vai fazer reposição hormonal, né? Principalmente ainda por ser muito nova e ter os efeitos, né? Os malefícios dessa falta de estrogênio, né? Que isso faz mal pro osso, faz mal pra memória, é ruim pro coração, né? E gravidez também ela pode E aí, seguir gravidez, ela Tem pode uma de seguir a questão. Nesses casos, né, ela tem que ir para a questão de banco de óvulos, de usar óvulos de outras mulheres. Mas isso não impede ela de... Não, ela vai poder engravidar, gestar poder normalmente, só que ela que vai gestar, ser, né, a gestante, mas os óvulos, muitas vezes, a gente tem que pegar de banco de óvulo, porque a chance de gravidez na insuficiência ovariana precoce é menor que 5%. Doutora Larissa Pereira falou sobre menopausa. Vem cá, doutora. Rede social, por gentileza, depois ela vai voltar para falar sobre prazer, os hormônios, fase da loba. Ó a gente lá. O que você costuma postar? Você é ativa nas suas redes? Olha, não. Que tem uma especialista ali, ó. Eu preciso melhorar muito. O que acontece? Eu acho que demanda muito tempo. Eu tenho isso também. E como a gente tem a questão, né, eu sou obstetra também, e parto, e filho, eu tenho um filhinho de 5 anos. Ai, tamo junto. Então demanda muito tempo. Pega a cadeira, ela vai sentar E aí eu ali. tô terceirizando um pouco isso. A gente por vai causa deixando, que né? não tem como, né? Não é simplesmente 5 minutinhos, né, que você senta. E você também não quer entregar qualquer coisa, Sim. né? Você quer entregar uma coisa de qualidade. E demanda muito tempo. E às vezes esse tempo, a gente que tem um tempo mais escasso ainda, você vai ter que tirar de alguma coisa, né? Eu tava conversando com uma amiga minha hoje. Eu queria só mais 4 horas no dia. Mais 4 horas só eu queria. Pra poder conseguir fazer, porque a gente, né? Mulher, né, gente? Tem que cuidar da casa, do filho, do financeiro. Vou ter que ir ali, o santo tá pedindo, intervalo, muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente acaba ficando sobrecarregada e o vídeo. Mas a gente não tá no vídeo, a gente some também. Mas vamos aprender. Estamos melhorando. Eu tô ali, ó, anotando. Você vai continuar aqui, você vai sentar bonitinha. Tá bom, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos, a gente já volta a falar sobre mídias sociais. Tem a culinária, tem o passinho de flashback, que você arrasou, hein? Gostei viu? de ver. Tô indo. Cadê a galera do flashback? Tá ali? Cadê a galera do flashback? Uhul! A gente já volta, 2 minutinhos. Vem, você não Vai.